As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 22ª. Vamos passar a noite no seu quarto e vamos investigar a causa desse barulho que a vem perturbando, senhorita. Acho, Sr. Holmes, que o senhor já descobriu o que é, disse a senhorita Stoner, pondo a mão no braço de meu companheiro. Talvez. Então, por piedade, diga-me qual foi a causa da morte de minha irmã. Prefiro ter mais provas antes de falar, senhorita. Pode, pelo menos, me dizer se minha ideia está certa e ela morreu de algum susto? Não, senhorita, acho que não. Acho que provavelmente houve uma causa mais concreta. E agora, senhorita Stoner, temos de deixá-la, porque se o Dr. Roylott voltar e nos vir, nossa viagem terá sido em vão. Nosso plano terá ido por água abaixo. Até logo, e tenha coragem, pois se fizer exatamente o que lhe disse, pode ter certeza de que muito em breve afastaremos os perigos que a ameaçam, mas siga corretamente tudo que lhe disse. Sherlock Holmes e eu não tivemos dificuldade em alugar um quarto e uma sala na estalagem Cronin. Eram no segundo andar e, de nossa janela, víamos a ala habitada da mansão de Stoke Moran. Ao entardecer, vimos o Dr. Grimsby Roylott chegar de carro, sua figura enorme ao lado do rapazinho que guiava o carro. Este teve certa dificuldade em abrir o pesado portão de ferro e ouvimos os gritos roucos do doutor e vimos a fúria com que sacudiu os punhos fechados para o rapaz. O carro seguiu pela alameda e pouco depois vimos uma luz surgir de repente entre as árvores quando a lâmpada foi acesa em uma das salas. Sabe de uma coisa, Watson? Disse Holmes enquanto estávamos sentados na escuridão que aumentava. Tenho certo escrúpulo em levar você comigo esta noite. Há um elemento real de perigo, meu amigo. Posso ser útil, Holmes. Sua presença pode ser muito valiosa. Então eu irei. É muita bondade sua, Watson. Você fala em perigo, Holmes. Evidentemente viu mais coisas naqueles quartos do que eu. Não, mas creio que deduzi um pouco mais. Imagino que você viu o mesmo que eu. Não vi nada demais, Holmes, a não ser o cordão da campainha, e qual a finalidade daquilo, confesso que nem posso imaginar. Viu a abertura de ventilação também, Watson? Sim, Holmes, mas não acho que seja uma coisa tão extraordinária como você acha. Uma pequena abertura entre 2 quartos, nada mais. Era tão pequena que nem um rato poderia passar por ela. Sabia que íamos encontrar um ventilador antes de virmos a Stoke Moran. Meu caro Holmes, sim, eu sabia. Lembre-se de que a senhorita Stoner disse que a irmã estava sentindo o cheiro do charuto do Dr. Roylott. Isto sugere que deve haver uma comunicação entre os 2 quartos. Só podia ser muito pequena. Do contrário, teria sido notada por ocasião do inquérito policial. Deduzi que deveria ser uma abertura de ventilação. Mas que mal pode haver nisso, Holmes? Bem, há pelo menos uma coincidência curiosa de datas. Faz-se uma abertura de ventilação. Pendura-se um cordão de campainha e uma mulher que dorme naquela cama morre. Isso não lhe diz nada, Watson? Não consigo ver nenhuma ligação, Holmes. Observou alguma coisa muito peculiar naquela cama? Nada, Holmes. Estava presa no chão. Já viu isso antes? Não me lembro de ter visto uma cama presa ao chão. A moça não podia mudar a cama de lugar, está entendendo? Ficava sempre na mesma posição em relação à abertura e ao cordão, que nunca serviu para puxar e suar uma campainha. Holmes, exclamei, começo a perder o que você está insinuando. Chegamos a tempo de evitar um crime sutil e horrendo. Bastante sutil e bastante horrendo. Quando um médico envereda pelo caminho do crime, é um ótimo criminoso, Watson. Tem sangue frio e tem conhecimentos. Palmer e Pritchard
eram profissionais de primeira. Este homem é muito competente, mas eu acho, Watson, que seremos mais ainda que ele. Mas veremos muito horrores ainda que esta noite termina. Por Deus do céu, vamos pensar no que fazer corretamente. Não podemos deixar acontecer o mínimo deslize, Watson. Este é um dos casos mais perigosos que já tentei desvendar. Por volta de 21 horas, a luz entre as árvores foi apagada e tudo ficou às escuras para os lados da mansão. 2 horas se passaram lentamente e depois, de repente, quando eram exatamente 23 horas, uma única luz forte brilhou bem à nossa frente. É o sinal para nós, disse Holmes levantando-se. Vem da janela do meio. Ao sairmos, Holmes trocou algumas palavras com o dono da estalagem, explicando que íamos visitar um amigo e era provável que passássemos a noite por lá. Em instante estávamos na estrada escura, com um vento frio soprando e uma luz amarela brilhando à nossa frente para nos guiar em nossa sombria missão. Não foi difícil entrar na propriedade, pois a velha muralha do parque estava desmoronando. Caminhando por entre as árvores, chegamos ao gramado, que atravessamos e estávamos prestes a entrar pela janela, quando, de uma moita de rododendros, surgiu o que parecia ser uma criança horrenda e disforme, que se atirou na grama com as pernas e os braços contorcidos e depois correu depressa pelo gramado e sumiu na escuridão. Meu Deus, murmurei. Você viu aquilo, Holmes? Holmes estava tão espantado quanto eu. Sua mão se fechou com força em meu punho, mas logo riu baixinho e aproximou os lábios do meu ouvido. É uma família muito interessante, disse. Era o mandril, Watson. Eu me esquecera dos estranhos animais do Dr. Roylott. O tigre, o mandril, havia um leopardo também. Talvez caísse sobre os nossos ombros a qualquer momento. Confesso que me senti melhor quando, após seguir o exemplo de Holmes e tirar os sapatos, vi que estava dentro do quarto. Meu companheiro fechou as persianas, sem fazer nenhum barulho, passou a lâmpada para a mesa e olhou em volta. Estava tudo exatamente como durante o dia. Depois chegou perto de mim e murmurou em meu ouvido, tão baixinho que mal pude distinguir as suas palavras. O menor ruído será fatal para os nossos planos, Watson. Balancei a cabeça para mostrar que entendera. Temos de ficar no escuro, pois ele poderia ver a luz pela abertura da ventilação. Balancei a cabeça outra vez. Não durma. Sua vida dependerá disso. Fique com o revólver na mão. Por favor, Watson. Caso seja necessário usá-lo, não vacile. Vou sentar-me à beira da cama. Sente-se naquela cadeira, Watson. Tirei o revólver do bolso e coloquei-o no canto da mesa. Holmes trouxera uma bengala longa e fina que deixou na cama ao seu lado. Junto dela pôs a caixa de fósforos e um pedaço de vela. Então apagou a lâmpada e ficamos no escuro. Como poderei esquecer aquele dia, aquela vigília horrível, meu Deus! Não ouvia nada, nem mesmo uma respiração, mas sabia que meu companheiro estava sentado ali de olhos arregalados e poucos passos de mim, no mesmo estado de excitação nervosa que eu estava. As persianas cortavam qualquer raio de luz que pudesse penetrar e aguardamos na mais completa escuridão. De fora vinha o grito ocasional de alguma ave noturna e uma vez, bem em nossa janela, um gemido felino que nos indicou que o leopardo estava solto. Muito ao longe, ouvimos os tons profundos do relógio da paróquia, que batia os quartos de hora. Como custavam a passar aquelas horas? 00:00, 1h, 2h, 3h, e continuávamos sentados em silêncio profundo, esperando o que iria acontecer. Mas eis que, de repente, vislumbramos uma luz que vinha na direção da abertura de ventilação,
que desapareceu imediatamente, mas foi seguida de um cheiro forte de óleo queimado e metal aquecido. Alguém no quarto ao lado acendera uma lanterna furta-fogo. Ouvi um som leve e movimento, e depois tudo ficou mais uma vez em silêncio, embora o cheiro ficasse mais forte. Durante meia hora fiquei sentado com os ouvidos atentos. Então, de repente, ouvi outro ruído, um som muito baixo e suave, como o de um pequeno jato de vapor escapando de uma chaleira. No mesmo instante em que ouvi, Holmes saltou da cama, acendeu o fósforo e bateu furiosamente com a bengala no cordão de campainha. "Está vendo, Watson?" gritou. "Está vendo?" Mas eu não vi nada. Quando Holmes riscou o fósforo, ouvi um assobio baixo, bem nítido, mas o brilho repentino que atingiu meus olhos cansados não me deixou ver o que meu amigo fustigava com tanta fúria. Só pude ver que seu rosto estava muito pálido e cheio de horror e asco. Parara de bater no cordão e estava olhando para a abertura quando o silêncio da noite foi quebrado pelo grito mais horrível que já ouvira na vida. Foi ficando cada vez mais alto, um berro rouco de dor, medo e raiva, tudo misturado. Dizem que lá na aldeia e mesmo na paróquia distante, esse grito arrancou de suas camas os que estavam dormindo. Congelou nossos corações e fiquei olhando para Holmes e ele para mim, até que os últimos ecos morreram no silêncio de onde vieram. "O que quer dizer isso, Holmes?" perguntei ofegante. "Quer dizer que está tudo terminado, Watson", respondeu Holmes. "E talvez, no final das contas, da melhor maneira. Pegue seu revólver e vamos ao quarto do Dr. Roylott." Com expressão grave, ele acendeu a lâmpada e se dirigiu para o corredor. Bateu 2 vezes na porta do quarto do Dr. Roylott, sem obter resposta. Então virou a maçaneta e entrou. Eu entrei atrás dele, de pistola em mão. Foi uma cena singular que vimos. Na mesa havia uma lanterna furta-fogo, com a pontinhola meio aberta, que jogava um feixe brilhante de luz sobre o cofre de ferro, cuja porta estava aberta. Junto à mesa, na cadeira de madeira, estava sentado o Dr. Grimsby Roylott, enrolado em um longo roupão cinzento, com os tornozelos nus, expostos e os pés metidos em chinelos vermelhos. Tinha no colo a correia com a laçada que tínhamos visto durante o dia. O queixo apontava para cima e os olhos estavam fixos, com uma expressão horrenda no canto do teto. Em volta da testa, ele tinha uma banda amarela esquisita, com pintas marrons, que parecia estar muito apertada. Não se mexeu quando entramos, nem fez nenhum ruído. A banda pintada", murmurou Holmes. Dei um passo à frente. Em um instante, a estranha banda começou a se mover e surgiu em meio ao cabelo a cabeça triangular achatada e o pescoço inchado de uma serpente asquerosa. "É uma Krayt, a cobra mais venenosa da Índia, Watson", exclamou Holmes. "Ele morreu 10 segundos depois da mordida. A violência realmente recai sobre os violentos, Watson. E o que esse maldito preparara, a armadilha que preparara para a pobre moça, acaba caindo nela ele próprio. Vamos empurrar essa víbora de volta para o seu covil e poderemos então levar a senhorita Stoner para um lugar seguro e avisar a polícia do condado." Enquanto falava, Holmes tirou a correia do colo do morto, jogou o laço no pescoço do réptil e o arrancou do medonho poleiro, arrastando-o para o cofre de ferro, onde o trancou. Esses são os verdadeiros fatos da morte do Dr. Grimsby Roylott de Stoke Moran. Não é necessário prolongar uma narrativa que já se tornou extensa demais para contar como demos a triste notícia à moça apavorada, como a levamos no trem da manhã para a casa de sua boa tia em Elrond, e como o lento inquérito policial chegou à conclusão
de que o doutor havia morrido quando brincava imprudentemente com um perigoso réptil de estimação. O pouco que eu ainda não sabia sobre o caso me foi contado por Sherlock Holmes quando voltávamos para a cidade no dia seguinte. Eu havia chegado, disse Holmes, a uma conclusão totalmente errada, Watson, o que demonstra, meu caro amigo, como é perigoso raciocinar a partir de dados insuficientes. A presença dos ciganos, o uso da palavra banda pela pobre moça para explicar o que vira de relance à luz de um fósforo foram suficientes para me indicar uma pista inteiramente errada. Watson, só posso reivindicar o mérito de ter reconsiderado de imediato minha posição quando ficou claro que qualquer perigo que ameaçasse o ocupante do quarto não poderia vir nem da janela nem da porta. Minha atenção foi atraída para a abertura de ventilação e para o cordão da campainha pendurado ao lado da cama, como já comentei com você. A descoberta de que o cordão era falso e de que a cama estava presa no chão dera origem à suspeita de que o cordão servia de ponte para alguma coisa que passasse pela abertura e viesse até a cama. Ocorreu-me logo a ideia de uma cobra, e quando soube que o doutor tinha uma série de animais da Índia, achei que estava na pista certa. A ideia de usar uma forma de veneno que não pudesse ser descoberta por nenhum teste químico era exatamente a que ocorreria a um homem inteligente e inescrupuloso que havia exercido medicina no Oriente, como o Dr. Roylott. A rapidez com que esse veneno agia também era, de certo ponto de vista, uma vantagem. E qual seria o policial que ia descobrir os dois pontinhos que mostravam onde as duas presas venenosas haviam feito seu serviço? Então, Watson, pensei no assobio. É claro que tinha de chamar a cobra de volta antes que a luz do dia se revelasse à vítima. Treinou-a bastante, provavelmente, usando o pires de leite que vimos, para voltar quando fosse chamada. Colocava-a no buraco de ventilação na hora que julgasse necessário, certo de que a cobra se deslizaria pela corda e cairia na cama. Poderia ou não picar a ocupante. Talvez ela escapasse todas as noites durante uma semana, porém, mais cedo ou mais tarde, a cobra acabaria picando-a. Eu havia chegado a essas conclusões antes mesmo de entrar no quarto dele. Um exame da cadeira mostrou que ele tinha o hábito de ficar em pé no assento, o que, é claro, era necessário para alcançar a abertura. O cofre, o pires de leite e a laçada na correia foram suficientes para dissipar qualquer dúvida que eu havia tido. O ruído metálico ouvido pela senhorita Stoner era causado pelo padrasto ao fechar rapidamente a porta do cofre depois de colocar de volta dentro o terrível animal. Tenho chegado a essa conclusão, você já sabe que medidas tomei para obter as provas. Ouvi a criatura sibilar, como você também deve ter ouvido, e imediatamente risquei o fósforo e ataquei-a. E, consequentemente, a fiz recuar pela abertura. E também a fiz voltar contra seu dono do outro lado. Alguns golpes da minha bengala atingiram o alvo e despertaram a fúria do animal, fazendo-a atacar a primeira pessoa que encontrou. Desta maneira, sou, sem dúvida alguma, indiretamente responsável pela morte do Dr. Grimsby Roylott, e posso afirmar que isso não vai pesar muito na minha consciência, pois era um homem terrível, maldoso, um criminoso, Watson. De todos os problemas que foram submetidos ao meu amigo Sherlock Holmes durante os anos de nossa associação, somente 2 foram levados por mim. O do polegar do Dr. Hatterley e o da loucura do Coronel Harbutton. Dos 2, o último talvez tenha proporcionado um campo melhor para um observador perspicaz e original, mas o primeiro foi tão estranho no início e tão dramático nos detalhes que talvez mereça mais ser relatado ainda
que tenha dado menos oportunidades ao meu amigo para os métodos dedutivos de raciocínio com os quais conseguia resultados tão impressionantes. A história foi contada mais de uma vez nos jornais, eu creio, mas, como todas as narrativas desse tipo, seu efeito é muito menos impressionante quando são compactadas em meia coluna impressa do que quando os fatos se desenvolvem lentamente diante de seus próprios olhos e o mistério é aos poucos esclarecido, à medida que cada nova descoberta representa uma etapa que leva à verdade completa. Na ocasião, as circunstâncias deixavam profunda impressão em mim e o intervalo de 2 anos pouco enfraqueceu o efeito. Foi no verão de 1889, pouco depois do meu casamento, que ocorreram os fatos que vou resumir. Eu voltara a exercer minha profissão e finalmente deixara Holmes em seus aposentos da Baker Street. Embora o visitasse constantemente e às vezes até o convencesse a abandonar seus hábitos boêmios e vir nos visitar, meus clientes eram cada vez mais numerosos e, como eu não morava muito longe da estação de Paddington, tinha alguns funcionários de lá como pacientes. Um deles, que eu havia curado de uma doença dolorosa e longa, não se cansava de apregoar minhas virtudes e de me mandar todos os sofredores sobre os quais tinha alguma influência. Uma manhã, pouco antes das 7 horas, fui acordado pela empregada que batia à porta para anunciar que 2 homens tinham vindo de Paddington e estavam esperando no consultório. Vesti-me às pressas, pois sabia, por experiência, que casos da estrada de ferro raramente eram banais e descia o mais depressa possível. Enquanto eu descia, meu velho aliado, o guarda, saiu da sala e fechou a porta. Ele está aqui dentro, murmurou, apontando com o polegar por cima do ombro. Ele está bem. O que é então? Perguntei, pois sua atitude sugeria que era alguma criatura estranha que ele tinha encarcerado na minha sala. É um novo paciente, murmurou. Achei que era melhor eu mesmo vir com ele aqui, assim ele não conseguiria escapar. Ele está aí dentro, são e salvo. Preciso ir agora, doutor. Tenho minhas obrigações, assim como o senhor. E ele foi embora, sem me dar tempo sequer de agradecer-lhe. Entrei no meu consultório e encontrei um cavalheiro sentado junto à mesa. Estava vestido sobriamente, com um terno de tweed e um boné de tecido macio que tirara e colocara em cima de meus livros. Uma das mãos estava enrolada em um lenço todo manchado de sangue. Era jovem, não tinha mais que 25 anos e o rosto era acentuado, másculo, mas estava extremamente pálido e deu-me a impressão de um homem que estava muito agitado e usando toda a sua força de vontade para se controlar. Lamento acordá-lo tão cedo, Dr. Watson, disse, mas sofri um acidente muito grave durante a noite. Vim de trem hoje de manhã e quando perguntei em Paddington onde poderia encontrar um médico, um camarada muito amável me trouxe até aqui. Dei um cartão à empregada, mas vejo que ela o deixou em cima daquela mesinha. Peguei o cartão e li. Sr. Victor Hatterley, engenheiro hidráulico. Victoria Street, 16º andar. Estavam ali o nome, a profissão e o endereço de meu visitante matutino. Desculpe-me por tê-lo feito esperar, disse, sentando-me em minha poltrona. Acabo de chegar de uma viagem noturna, pelo que diz, o que já é uma ocupação monótona. A noite que passei não poderia ser chamada de monótona, ele disse rindo. Continuou rindo em tom alto e agudo, recostando-se na cadeira e sacudindo o corpo. Todos os meus instintos de médico se revoltaram com essas gargalhadas estranhas. Pare, gritei. Controle-se, rapaz. E enchi um copo com água de uma garrafa. Mas não adiantou nada. Era uma dessas explosões histéricas que ocorrem com uma personalidade forte quando uma grande crise termina. Finalmente voltou ao normal, muito cansado e com o rosto pálido. Se aquietou. Fiz papel de idiota, disse ele com voz rouca.
Não, não foi nada. Beba isto. Despejei um pouco de água num copo que ele bebeu sofregamente. Agora estou melhor, disse. Agora, doutor, tenha bondade de tratar do meu polegar, ou melhor, do lugar onde ficava o meu polegar, disse brincando. Desenrolou o lenço e estendeu a mão. Até os meus nervos calejados estremeceram. Surgiram 4 dedos e um estava com um corte muito profundo. Céus! Exclamei. É uma ferida horrível, deve ter sangrado muito. Sim, sangrei. Até desmaiei quando aconteceu e acho que fiquei desacordado algum tempo. Quando voltei a mim, vi que ainda estava sangrando um pouquinho e enrolei o lenço bem apertado no pulso, segurando com um pedaço de madeira. Excelente, o senhor devia ter sido cirurgião. É uma questão de hidráulica, sabe? E aí tenho conhecimentos. Isso foi feito, disse, examinando a ferida com um instrumento pesado e afiado, como uma machadinha de açougueiro. Presumo que foi um acidente. De maneira nenhuma. O quê? Um ataque assassino? Realmente, o senhor está me deixando horrorizado, eu lhe disse. Limpei a ferida, lavei-a e fiz um curativo. Ele aguentou tudo sem estremecer, embora mordesse os lábios de vez em quando. Que tal? Perguntei quando terminei. Excelente. Já me sinto outro homem. Estava muito fraco, pois passei por muitas coisas. Talvez seja melhor não falar no assunto. Evidentemente, isso deixa muito nervoso. Oh, não, agora não. Terei de contar minha história à polícia. Mas aqui entre nós, se não fosse pela prova evidente dessa minha ferida, eu ficaria muito surpreso se acreditassem em mim, porque minha história é realmente extraordinária e não tenho provas para confirmá-la. E mesmo que acreditem em mim, as pistas que lhes posso oferecer são tão vagas que é muito duvidoso que se possa fazer justiça. Ah, exclamei. Se há algum problema que o senhor gostaria que fosse resolvido, recomendaria que consultasse meu amigo Sherlock Holmes. E antes de ir à polícia. Oh, já ouvi falar desse homem, respondeu meu visitante, e ficaria muito contente se ele me encarregasse do assunto, embora tenha de usar a polícia também. Pode me dar uma apresentação para ele? Farei melhor que isto. Eu mesmo vou levá-lo até lá. Ficarei imensamente grato ao senhor, ele me disse. Vamos chamar um cabriolé e iremos juntos. Chegaremos bem a tempo de tomar o café da manhã com ele. Sente-se bem para isso. Sim, não me sentirei aliviado enquanto não contar a minha história. Então minha criada chamará um carro e estarei de volta num instante. Subi as escadas correndo, expliquei o caso em poucas palavras à minha esposa e em 5 minutos estava dentro de um carro, levando meu novo paciente para a Baker Street. Sherlock Holmes estava, como eu esperava, descansando em sua sala de estar, vestido com um roupão e lendo os anúncios pessoais do Times. Quando chegamos, nos olhou assustado. Ora, você, meu querido amigo Watson. Quem é seu amigo? Disse Holmes, olhando para o rapaz que estava comigo. Quando terminamos, instalou o nosso novo conhecido no sofá, pôs uma almofada atrás de sua cabeça e deixou um copo de água ao seu alcance. É fácil perceber que sua experiência não foi muito comum, Sr. Hatterley, disse. Por favor, fique deitado e sinta-se completamente à vontade. Conte-nos o que puder, mas pare quando se sentir cansado e fortifique-se com... Recapitulando, e certifique-se que não está esquecendo nada. Obrigado, disse meu paciente, mas me sinto outro homem desde que o doutor fez o curativo e acho que seu café da manhã completou a cura. Holmes, vou tomar o mínimo possível de seu valioso tempo. Por isso, começarei imediatamente a relatar minhas experiências extraordinárias. Holmes estava sentado em sua ampla poltrona, com expressão de cansaço e pálpebras pesadas que encobriam sua natureza ansiosa e perspicaz. Eu estava em frente enquanto ouvimos em silêncio a estranha história que nosso visitante nos contou.
Começou ele assim: é preciso dizer que sou órfão e solteiro. Moro sozinho em quartos alugados em Londres. Minha profissão é de engenheiro hidráulico e tive considerável experiência de trabalho durante os 7 anos que passei como estagiário na famosa firma Werner e Matheson, em Greenwich. Há 2 anos tenho completado meu estágio e também, tendo herdado uma boa quantia com a morte de meu pobre pai, decidi estabelecer-me por conta própria e aluguei salas na Victoria Street. Suponho que todo mundo passa pela mesma experiência desanimadora quando está começando a vida e abre um escritório. Em 2 anos, só o que me apareceu foram 3 consultas e um pequeno serviço, nada mais. Minha renda bruta não passava de 27 libras e 10 shillings. Todos os dias, das 9 até as 16 horas, eu ficava em minha salinha até que comecei a desanimar e acreditar que nunca teria uma clientela. Mas ontem, quando estava pensando em fechar o escritório, meu empregado entrou para dizer que um cavalheiro queria falar comigo sobre um trabalho. Trouxe um cartão com o nome de Coronel Lysander Stark impresso. Logo em seguida veio o próprio coronel, um homem muito alto e extremamente magro. Acho que nunca vi um homem tão magro assim. O rosto se resumia a nariz e queixo, e a pele das faces estava esticada sobre os ossos salientes. No entanto, essa magreza parecia natural e não consequência de alguma doença, porque seus olhos eram brilhantes, seus movimentos ágeis, cheios de energia, e sua postura era confiante. Estava vestido sobriamente e achei que devia ter uns 40 anos. Senhor Hatterley? Indagou com um leve sotaque alemão. O senhor me foi recomendado como uma pessoa eficiente em sua profissão e também extremamente discreta e capaz de guardar um segredo. Cumprimentei-o, sentindo-me lisonjeado com essas palavras, como qualquer rapaz da minha idade sentiria. Posso saber quem me recomendou? Perguntei-lhe. Talvez seja melhor não dizer por enquanto. A mesma pessoa me informou que o senhor é órfão e solteiro e mora sozinho em Londres. Perfeitamente correto, respondi, mas permita-me observar que nada disso tem a ver com minha capacidade profissional. Não é sobre um assunto profissional que o senhor quer falar comigo? Sem dúvida alguma, exatamente isso. Mas o senhor verá que tudo que digo tem uma razão de ser. Tenho um trabalho para o senhor, mas é essencial que haja segredo absoluto. Entende? Segredo absoluto. E naturalmente é mais fácil obter isso de um homem que mora sozinho do que de um que mora com uma família. Se prometer guardar segredo, afirmei, pode ter certeza absoluta que cumprirei o prometido. Ele me olhou fixamente enquanto eu falava e tive a impressão de que nunca vira um olhar tão desconfiado e esquisito. Então promete? Perguntou por fim. Sim, prometo. Silêncio completo e absoluto. Antes, durante e depois, nenhuma referência ao assunto, nem oral, nem por escrito. Já lhe dei minha palavra, prometo segredo. Muito bem. Levantou-se de repente e, atravessando a sala, como um relâmpago, abriu a porta. O corredor estava deserto. Tudo bem, disse voltando. Sei que os empregados às vezes ficam curiosos sobre os negócios de seus patrões. Agora podemos conversar em segurança. Puxou a cadeira para junto da minha e me olhou outra vez com aquela expressão inquisitiva e pensativa. Uma sensação de repulso e de alguma coisa semelhante ao medo começou a se apoderar de mim, vendo as excentricidades daquele homem esquelético. Nem mesmo meu medo de perder um cliente podia me impedir de mostrar minha impaciência. Peço-lhe que diga a que veio, senhor. Meu tempo é muito valioso. Deus me perdoe por esta última frase, mas falei sem pensar. O que acha de 50 guinéus por uma noite de trabalho? Ele me perguntou. Ora, maravilhoso, eu lhe disse. Estou dizendo uma noite de trabalho, mas 1 hora seria mais apropriado. Quero apenas sua opinião sobre uma máquina hidráulica de estampar que não está funcionando bem. Se nos mostrar o que está errado, nós mesmos a consertaremos. O que acha de uma tarefa dessas?
O trabalho parece ser pouco e a remuneração excelente. Exatamente, queremos que venha hoje à noite pelo último trem. Para onde? A Ilford, em Berkshire. É um lugarejo perto do limite do Oxfordshire, a 10 quilômetros de Reading. Há um trem de Paddington que o deixará lá aproximadamente às 11h15. Muito bem, irei buscá-lo com uma carruagem. Fica longe da estação? Sim, nossa pequena propriedade fica no campo. São uns 10 quilômetros da estação de Hayford. Então não chegaremos antes da meia-noite. Imagino que não há um trem para voltar. Serei obrigado a passar a noite lá. Podemos arranjar acomodações para o senhor. Mas é um pouco incômodo. Não seria possível ir numa hora mais conveniente? Achamos melhor o senhor ir à noite. É para recompensá-lo por qualquer inconveniência que estamos pagando ao senhor, um rapaz jovem, desconhecido, uma quantia que compraria a opinião dos melhores de sua profissão. Mas é claro que se o senhor quiser desistir do negócio, tem toda a liberdade. Pensei nos 50 guinéus e em como seriam úteis para mim. De maneira nenhuma, respondi. Terei o maior prazer em fazer o que desejo, mas gostaria de entender um pouco melhor o que é exatamente que o senhor quer que eu faça. Pois não, é muito natural que a promessa de segredo que extraí do senhor desperte sua curiosidade. Não quero que se comprometa a fazer coisa alguma sem saber do que se trata. Suponho que não haja nenhum risco de alguém nos escutar. Absolutamente, pode dizer. Então é o seguinte, o senhor deve saber que a greda é um produto valioso e que só é encontrada em 1 ou 2 lugares na Inglaterra. Já ouvi falar sobre isso. Há algum tempo comprei uma pequena propriedade, muito pequena, a uns 12 quilômetros de Reading. Tive a sorte de descobrir que havia um depósito de greda em um dos meus campos. Ao examiná-lo, entretanto, vi que esse depósito era relativamente pequeno e era uma ligação entre 2 outros muito maiores, uma à direita e outra à esquerda, ambos nas propriedades de meus vizinhos. Esses bons homens não sabiam de suas terras, que elas continham aquilo que era tão valioso quanto uma mina de ouro. É claro que me interessava comprar suas terras antes que descobrissem seu verdadeiro valor, mas infelizmente eu não tinha capital para isso. Contei o segredo a alguns amigos meus e eles sugeriram que começássemos a trabalhar em sigilo em nosso pequeno depósito e assim que ganharíamos o suficiente para comprar as terras dos vizinhos, faríamos o negócio. É isso que estamos fazendo há algum tempo, e para ajudar nas operações fizemos uma prensa hidráulica. Essa prensa, como já expliquei, não está funcionando bem e queremos a sua opinião, mas guardemos nosso segredo com muito zelo, e se todo mundo ficasse sabendo que engenheiros hidráulicos vieram à nossa casa, isso despertaria suspeitas, e depois, se os fatos viessem à tona, teríamos que dar a Deus a possibilidade de adquirir essas terras e realizar nossos planos. É por isso que fiz o Senhor prometer que não irá de dizer a ninguém que vai a Hayford hoje à noite. Espero ter explicado tudo claramente. Compreendo, respondi. A única coisa que não entendi bem é a utilidade de uma prensa hidráulica na extração de greda, que, pelo que sei, é escavada da terra como pedra de uma pedreira. Ah, disse ele displicentemente, temos nosso próprio processo. Comprimimos a terra em forma de tijolos para poder retirá-los sem revelar o que contém, mas isso é mero detalhe. Contei-lhe toda a história, Sr. Hatterley, e demonstrei que confio no senhor. Ergueu-se enquanto falava. Vou esperá-lo então em Hayford às 11h15, tudo bem? Estarei lá com certeza, eu lhe disse. Nenhuma palavra a ninguém. Lançou-me um longo olhar inquisitivo e depois, com um aperto de mãos, saiu apressadamente da sala. Bem, como devem imaginar,
Quando pensei em tudo isso com calma, fiquei muito espantado com essa incumbência inesperada que havia recebido. Mas, por outro lado, é claro, eu estava contente, pois o pagamento era 10 vezes mais do que teria pedido se eu tivesse feito o preço, e era possível que esse serviço levasse a outros. Por outro lado, a expressão e os modos de meu cliente me causaram uma impressão muito desagradável e não achei que a explicação sobre a greda fosse motivo suficiente para essa visita à meia-noite e para justificar seu receio de que eu contasse a alguém. Mas apesar disso, deixei de lado meus temores. Fiz uma lauta refeição, fui para Paddington e comecei minha viagem, obedecendo fielmente à recomendação de não dizer nada a ninguém. Em Reading, tive que trocar não só de vagão, mas também de estação, mas consegui pegar o último trem para Eyford e cheguei à estação pequena e escura depois de 23 horas. Fui o único passageiro a saltar lá e não havia ninguém na plataforma, a não ser um porteiro sonolento com a lanterna. Entretanto, quando passei pelo portão, encontrei meu conhecido da manhã esperando no escuro. Do outro lado, sem dizer uma palavra, segurou meu braço e levou-me rapidamente para um carro, cuja porta já estava aberta. Fechou a janela dos dois lados, deu umas pancadinhas na divisória de madeira e o carro partiu a toda velocidade. Era um cavalo só? Perguntou Holmes. Só um. Notou de que cor era? Sim, vi a luz das lanternas laterais quando entrava no carro. Era um cavalo baio. Com aparência cansada? Não, descansado e vigoroso. Obrigado, desculpe a interrupção. Por favor, continue a sua história. É muito interessante. Partimos e andamos por pelo menos uma hora. O coronel Lysander Stark havia dito que eram apenas uns 10 quilômetros, mas achei pela velocidade em que andávamos e o tempo que levamos que deviam ser pelo menos uns 15. Ficou sentado ao meu lado em silêncio o tempo todo e percebi mais de uma vez, quando o olhei de relance, que ele me olhava fixamente. As estradas pareciam não ser muito boas naquela região, pois sacudimos e balançamos durante todo o trajeto. Tentei olhar pelas janelas para ver onde estávamos, mas o vidro era fosco e não pude ver nada, só a mancha de uma luz ocasional. De vez em quando, eu fazia algum comentário para quebrar a monotonia da viagem, mas o coronel respondia com monossílabos e a conversa morria. Enfim, os solavancos da estrada foram substituídos pela regularidade de um caminho de cascalho e o carro parou. O coronel Lysander Stark saltou e, quando o segui, puxou-me depressa para uma varanda que se abria à nossa frente. Saímos, por assim dizer, diretamente do carro para o hall de entrada, de modo que não pude nem ver a frente da casa. No minuto em que transpus a soleira da porta, esta se fechou atrás de nós e ouvi o ruído das rodas do carro que se afastava. Estava totalmente escuro dentro da casa e o coronel tateou em volta. De repente, uma porta se abriu na outra extremidade do corredor e uma longa faixa dourada de luz se projetou na nossa direção. Uma mulher surgiu com uma lâmpada que segurava acima da cabeça. Esticando o pescoço para frente e olhando para nós, pude ver que era bonita e pelo brilho da luz no vestido escuro que usava vi que era um tecido de boa qualidade. Disse algumas palavras em uma língua estrangeira e o tom era de uma pergunta, e quando meu companheiro respondeu com um monossílabo, rude, ela estremeceu tanto que a lâmpada quase caiu de sua mão. O coronel Stark aproximou-se dela, murmurou qualquer coisa em seu ouvido e depois, empurrando-a de volta para o quarto de onde ela viera, aproximou-se outra vez de mim com a lâmpada na mão. Peço-lhe que tenha bondade de esperar neste quarto por alguns minutos, disse ele abrindo a porta. Era um quarto pequeno, mobiliado, com simplicidade, com uma mesa redonda no centro, na qual estavam espalhados vários livros em alemão. O coronel Stark pôs a lâmpada sobre
um harmônio perto da porta. Não o farei esperar muito, disse, e desapareceu na escuridão. Dei uma olhada nos livros na mesa e, apesar de não saber alemão, vi que 2 eram tratados sobre ciências e outros livros de poesia. Fui até a janela esperando ver alguma coisa da paisagem, mas ela estava coberta por pesadas tábuas de carvalho. Era uma casa extraordinariamente silenciosa. Ouvi o tic-tac de um velho relógio em algum lugar do corredor, mas fora isso, tudo era silêncio. Uma vaga sensação de mal-estar começou a se apoderar de mim. Quem eram esses alemães e o que faziam morando nesse lugar estranho e tão isolado? E que lugar era esse? Estava a 12 ou 15 quilômetros de Erfurt. Era tudo o que eu sabia, mas se ao norte, ao sul, ao leste ou ao oeste, não tinha a menor ideia. Rieding e possivelmente outras cidades grandes talvez estivessem nesse raio, de modo que o lugar poderia não ser tão isolado assim. No entanto, eu tinha certeza, pela quietude absoluta, de que estávamos no campo. Andei de um lado para o outro, cantarolando baixinho para espantar o medo e sentindo que estava fazendo jus aos meus horários de 50 guinéis. De repente, sem o menor som preliminar, em meio ao silêncio total, a porta da sala abriu-se lentamente. A mulher surgiu na abertura, a escuridão do corredor às suas costas, a luz amarela de minha lâmpada caindo sobre seu rosto lívido e aflito. Vi logo que estava aterrorizada e o sangue gelou em minhas veias. Ela ergueu um dedo trêmulo para fazer sinal de silêncio e murmurou algumas palavras em péssimo inglês. Olhando para trás, como um cavalo amedrontado, em direção ao corredor escuro. Eu iria, ela disse, tentando, ou assim me pareceu falar calmamente. Eu iria. Não ficaria aqui. Não há nenhum bem para o Senhor fazer aqui. Mas, minha senhora, respondi, ainda não fiz o que vim fazer aqui. Não posso ir embora sem ver a máquina. Não vale a pena esperar, ela continuou. Pode passar pela porta, ninguém impede. E então, vendo que eu sorria e sacudia a cabeça, abandonou qualquer reserva. Recapitulando aqui. Eu iria, ela disse, tentando, ou assim me pareceu falar calmamente. Eu iria, não ficaria aqui. Não há nenhum bem para o Senhor fazer aqui. Mas, minha senhora, respondi, ainda não fiz o que vim fazer aqui. Não posso ir embora sem ver a máquina. Não vale a sua pena esperar. Ela continuou, pode passar pela porta, ninguém impede. E então, vendo que eu sorria e sacudia a cabeça, abandonou qualquer reserva, avançou torcendo as mãos e implorou, pelo amor de Deus, ir embora daqui antes que seja tarde demais. Mas sou um pouco teimoso por natureza e sempre pronto a me envolver em uma coisa quando há algum obstáculo no caminho. Pensei em minha remuneração de 50 guinéus em minha viagem cansativa e na noite desagradável que parecia me aguardar. Seria isso tudo à toa? Porque iria embora sem ter realizado minha tarefa e sem receber o pagamento que me era devido? Essa mulher poderia até ser uma louca. Ficando firme, portanto, embora ela tivesse me abalado mais do que eu gostaria de confessar, abanei novamente a cabeça e afirmei minha intenção de ficar ali. Ela estava prestes a repetir sua súplica quando uma porta bateu acima de nós e ouvimos passos na escada. Ficou escutando um segundo, fez um gesto de desespero e sumiu tão repentinamente e silenciosamente como tinha vindo. Os recém-chegados eram o coronel Lysander Stark e um homem baixo e atarracado, com a barbicha que saía das dobras do queixo duplo e que me foi apresentado como o Sr. Ferguson. Este é meu secretário e gerente, disse o coronel. Aliás, eu tinha a impressão de que deixara esta porta fechada. Receio que tenha sentido a corrente de ar.
Pelo contrário, respondi rápido. Eu mesmo abri a porta, pois achei a sala um pouco abafada. Lançou-me um de seus olhares desconfiados quando eu disse isso. Talvez seja melhor tratarmos do trabalho então, disse. O Sr. Ferguson e eu vamos levá-lo para ver a máquina. Acho que é melhor botar o chapéu. Não, não é preciso, é dentro da casa. O que estão escavando? Greda dentro de casa? Não, não, apenas a comprimimos aqui, mas isso não importa. Só queremos que examine a máquina e nos diga o que há de errado com ela. Subimos juntos, o coronel na frente, com a lâmpada, o gerente gordo e eu atrás. A velha casa era um labirinto com corredores, passagens, escadas estreitas em espiral e portas pequenas e baixas, com soleiras gastas por gerações e gerações que as atravessaram. Não havia tapetes, nenhum sinal de mobília acima do andar térreo. O esboço caía das paredes e a umidade surgia em manchas esverdeadas de aspecto pouco higiênico. Eu tentei manter um ar despreocupado, mas não havia esquecido os avisos da mulher, embora os tivesse ignorado, e fiquei de olho em meus dois companheiros. Ferguson parecia ser um homem moroso e calado, mas percebi pelo pouco que disse que, pelo menos, era meu compatriota. O coronel Lysander Stark parou finalmente diante de uma porta baixa que destrancou. Era um pequeno quarto quadrado, no qual nós três mal cabíamos ao mesmo tempo. Ferguson ficou do lado de fora e o coronel me fez entrar. Estamos agora, disse, dentro da própria prensa hidráulica e seria profundamente desagradável para nós se alguém resolvesse ligá-la. O teto deste pequeno quarto é, na realidade, a extremidade do pistão, que desce com uma força de muitas toneladas até este chão de metal. Há pequenas colunas laterais de água do lado externo que recebem a força e a transmitem e multiplicam da maneira que o Senhor sabe. A máquina está funcionando, mas está um pouco dura e perdeu um pouco da sua força. Tenha bondade de examiná-la e nós mostrar o que devemos fazer para consertá-la. Tomei a lâmpada dele e examinei minuciosamente a máquina. Era realmente gigantesca e capaz de exercer enorme pressão. Quando fui para o lado de fora e apertei as alavancas que a controlavam, vi logo, pelo som sibilante, que havia um vazamento que permitia a regurgitação de água através de um dos cilindros laterais. Um outro exame revelou que uma vedação de borracha na cabeça de um haste encolhera e não vedava mais de modo adequado o encaixe em que operava. Era isso que estava causando a perda de força e mostrei a meus companheiros que ouviram meus comentários com atenção e fizeram algumas perguntas práticas sobre a maneira de corrigir o defeito. Quando tinha explicado tudo a eles, voltei ao quartinho e olhei bem em volta para satisfazer minha curiosidade. Era óbvio que a história da greda era uma invenção, porque era um absurdo imaginar que uma máquina tão poderosa fosse usada para uma finalidade tão inadequada. As paredes eram de madeira, mas o chão de ferro era cavado com uma calha e, quando fui examiná-lo, vi uma crosta de depósito mineral em toda a sua extensão. Achei que estava procurando raspar um pouco para ver o que era, quando ouvi uma exclamação em alemão e vi o rosto cadavérico do coronel me olhando. — O que está fazendo aí? Perguntou. Fiquei zangado por ter sido enganado com uma história tão complicada como a que ele tinha me contado. Estava admirando sua greda, respondi. Acho que poderia aconselhá-lo melhor sobre sua máquina se soubesse exatamente qual é a sua finalidade. No momento exato em que pronunciei essas palavras, arrependi-me de minha ousadia. O rosto dele se contraiu e os olhos cinzentos faiscaram. Muito bem, disse ele. Vai saber tudo sobre a máquina. Recuou, fechou a pequena porta e virou a chave na fechadura. Corri para a porta e puxei a maçaneta, mas estava trancada.
e não cedeu a meus pontapés e pancadas. Ei, gritei, ei, coronel, abra a porta. E de repente, no silêncio, ouvi o som que gelou o sangue em minhas veias. Era o ruído metálico das alavancas e o som sibilante do cilindro que vazava. Ela ligara a máquina. Ele ligara a máquina. A lâmpada ainda estava no chão, onde a deixara quando fui examinar a calha. Pela sua luz, vi que o teto negro estava descendo sobre mim, lentamente, aos arrancos, mas como ninguém sabia melhor que eu como uma força que tem dentro de um minuto me esmagaria. Atirei-me gritando contra a porta e tentei arrancar a fechadura com as unhas. Implorei ao coronel para me deixar sair, mas o rumor de alavancas abafou meus gritos. O teto estava apenas 3 ou 4 palmos acima de minha cabeça, e com a mão erguida podia sentir a superfície dura e áspera. Então me ocorreu que a dor da morte dependeria muito da posição em que me encontrasse. Se deitasse de rosto para baixo, o peso cairia sobre minha espinha e estremeci ao pensar nos ossos se quebrando. Talvez fosse mais fácil deitar de costas, mas será que teria coragem de ficar olhando aquela sombra negra fatal descendo sobre mim? Já não podia mais ficar de pé, quando vislumbrei algo que trouxe esperança para o meu pobre coração. Já disse que, embora o chão e o teto fossem de ferro, as paredes eram de madeira. Quando dei uma última olhada em volta, vi uma linha fina de luz amarela entre 2 tábuas que se alargava cada vez mais à medida que um pequeno painel era aberto. Por um instante não pude acreditar que fosse realmente uma porta que me salvava da morte, mas logo joguei-me pela abertura e caí, meio desmaiado, do outro lado. O painel fechou-se através de mim, mas o ruído da lâmpada se espatifando e logo depois o som metálico das 2 chapas de metal mostraram que eu tinha escapado por pouco. Voltei a mim com alguém puxando minha mão e percebi que estava deitado no chão de pedra de um corredor estreito, com uma mulher inclinada sobre mim puxando-me com a mão esquerda e segurando uma vela com a direita. Era a mesma boa amiga cujos avisos eu tão tolamente havia ignorado como um idiota. Venha, venha, ela implorava ofegante. Desta vez, é claro, eu daria mais atenção aos seus avisos. Eles aqui estarão já já, verão que não está lá. Oh, não perca o tão precioso tempo, venha. Dessa vez, pelo menos, não desprezei seus conselhos, claro. Fiquei de pé, cambaleando, e fui atrás dela pelo corredor e por uma escada circular. Esta nos levou a outra passagem mais larga, e justamente quando a alcançamos, ouvimos o som de passos apressados e 2 vozes gritando, uma respondendo à outra do andar em que estávamos e do andar de baixo. Minha protetora parou e olhou em volta, como quem não vê saída. Então abriu uma porta que dava num quarto onde, pela janela aberta, entrava o luar banhando o chão. É sua única chance, disse ela. É alto, mas talvez você possa pular. Enquanto ela falava, surgiu uma luz no fim da passagem e vi o vulto magro do coronel Lysander Stark avançando rapidamente com a lanterna em uma das mãos e uma arma parecida com uma machadinha de açougueiro na outra. Atravessei o quarto correndo e olhei pela janela. O jardim, à luz da lua, parecia tão calmo e seguro e estava a menos de 10 metros. Subi no peitoril, mas hesitei em pular até ouvir o que ia acontecer entre minha salvadora e o bandido que me perseguia. Se ela fosse maltratada, apesar de todo o perigo, eu voltaria para socorrê-la. Mas eis que de repente ele chegou à porta, empurrando-a de lado, mas ela o abraçou e tentou detê-lo. Fritz, Fritz, exclamou em inglês. Lembre sua promessa depois da última vez. Você disse que não ia ser assim nunca mais. Ele guardará segredo. Ele guardará segredo, repetiu ela. Ele guardará segredo 3 vezes. Oh, ele guardará segredo. Você está louca, Elise. Ele berrou, lutando para se livrar da mulher. Você vai estragar tudo. Ele já viu demais. Solte-me, vamos.
Empurrou-a para o lado e, correndo até a janela, golpeou-me com a machadinha. Eu deixara o corpo cair e estava me segurando no peitoril com as mãos quando ele me atacou. Senti uma dor vaga, afrouxei os dedos e caí no jardim. Fiquei atordoado, mas não me machuquei com a queda. Levantei-me e saí correndo por entre os arbustos